Olá, alunos dominantes online. Nesta aula, nós vamos falar um pouco sobre os pronombres interrogativos em espanhol. Eu sou a professora Thaís. Bom, é importante saber que esses pronomes são usados para fazer perguntas. Então, vocês vão encontrar esses pronomes em perguntas nos textos, né? Acompanhados lá com pontos de interrogação de cabeça para baixo, típico do espanhol. E esses pronomes cumprem a função sintática de sujeito. Então, os pronomes interrogativos em espanhol são... aqui nós temos a referência, né? Aqui eles se referem. Temos o pronome no singular e o plural, caso exista. Nem todos têm plural, mas alguns têm, e a gente vai ver aqui. Então, pronomes que se referem a pessoas ou coisas. A gente tem aqui o que. Os pronomes interrogativos, eles sempre vão ter acento, quando eles cumprirem essa função de interrogação. Então, o que com acento é interrogativo, tá? Então, o que pode se referir a pessoas ou coisas, e não tem plural. Um que se refere só a coisas. Qual? Então, a gente tem o qual também com acento e a gente tem o plural quales. Se refere a pessoas, a gente tem o quién, também com acento, e o plural quiénes. Essa é uma coisa diferente do espanhol em relação ao português, né? Em português, a gente não tem plural para quem. A gente pode falar quem se referindo a uma pessoa ou quem se referindo a mais de uma pessoa. Em espanhol, não. Em espanhol, o quién vai se referir a somente uma pessoa. E quando for mais de uma, a gente vai usar o quiénes. Pronomes que se referem à quantidade. A gente tem o quanto ou quanta. Também tem a diferença do gênero masculino e feminino. E também temos plural, quantos ou quantas. Pronomes que se referem a tempo, quando. E não tem plural. Todos têm acento, como vocês podem ver. Pronomes que se referem a lugar, donde, ao modo, como, e a razão, porquê. O porquê de interrogação vai ser separado e com acento no é, tá? Nenhum desses aqui vai ter plural. Nem o quando, nem o donde, nem o como, nem o porquê. Certo? Agora, vamos aos exemplos. Essa observação a gente já falou, né? Que ele sempre tem acento. Exemplos de frases com esses pronomes interrogativos. Como eu já disse a vocês, esse é o ponto de interrogação ao contrário, típico de espanhol. Então, toda vez que tiver uma pergunta, a gente tem que ter o ponto de interrogação ao contrário no início da pergunta e o ponto de interrogação normal, né? Que a gente já usa em português, no final da pergunta. Quando for uma exclamação, acontece a mesma coisa. O ponto de exclamação ao contrário ao início e o ponto de exclamação normal, né, ao final. O ponto final é um só, né, no final da frase. Mas os pontos de exclamação e interrogação estão sempre no início e no final. Muita gente pergunta para que serve esse ponto de interrogação ao contrário. Por que ele existe? Ele existe, gente, para mostrar que aquela frase é uma pergunta desde o início. Então, quando a gente lê, a gente precisa saber que é uma pergunta já antes de começar a ler a frase, né? Então, não acontece o que às vezes acontece no português, quando a gente está lendo alto, e é uma frase longa, a gente está lendo achando que é uma afirmação e só no final a gente vê que é uma interrogação. Em espanhol, isso não acontece porque o ponto de interrogação já está lá no início, tá? Então, exemplos com esses pronomes. Que haces los domingos? Qual pastel te gusta más? Aqui, gente, pastel não é aquele pastel de feira, não, tá? Em espanhol, pastel é bolo, tá? Então, qual pastel te gusta más? ¿Quién está ahí contigo? ¿Quiénes son tus amigas? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuándo vas a viajar? ¿Dónde está tu hermana? ¿Cómo estás hoy? Por que vamos a esse parque? Então, são exemplos de frases, né, de perguntas
com os pronomes interrogativos que nós vimos. E vocês podem encontrar esses pronomes interrogativos em alguns textos que vocês vão ler ali nas provas, tá? Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!